Oi! Hoje é a resenha do conto Que os Velhos Mortos Cedam Lugar aos Novos Mortos, de Milan Kundera, aqui do seu livro Risíveis Amores, no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Ele voltava para casa, contornando uma rua de uma cidadezinha da Boêmia onde morava fazia alguns anos. Resignado a uma vida sem muito interesse, a vizinhos faladores e a grosseria monótona que o cercava no escritório. E caminhava com tal indiferença, é assim que se anda num caminho que se percorre centenas de vezes seguidas, que quase não a viu. Mas ela o reconheceu de longe, e enquanto caminhava ao seu encontro, olhava para ele com um sorriso que acabou provocando, no último momento, quando estavam quase frente a frente, um estalo em sua memória e o tirou de sua sonolência. Assim começa Que os Velhos Mortos Cedam Lugar aos Novos Mortos, de Milan Kundera, que conta a história desses dois, ele e ela. É assim que são nominados aqui nessa história. Duas pessoas um tanto quanto já velhas, uma certa idade, não tanta, ele na casa dos quase 40 e ela já passada dos 50. Sim, eles se conheceram há muito tempo atrás, 15 anos, e tiveram um certo relacionamento, um relacionamento inclusive íntimo. E agora que se encontram anos depois, há esse pequeno probleminha. Eles estão agora velhos. E o que se faz com o amor lá do passado? Ele resiste ou não resiste? Bom, eu não vou dizer, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Com certeza, quando a gente começa a ler este conto aqui do Kundera, a gente percebe que ele está inserido naquela base que a gente já encontra nos textos anteriores aqui de Risíveis Amores, mas também já percebe que ele oferece uma coisa bem diferente que faz com que talvez essa história aqui seja uma das melhores do livro. Bom, o que a gente tinha antes era que sim, claro, sempre tínhamos o tema do amor constante nas histórias e também tinha aquela leveza com que ele tratava a narrativa. Geralmente a gente tende a rir com o que ele escreve, a maneira que ele coloca as situações dos personagens. Mas, no caso aqui, esse é o primeiro texto que soa muito sério. Não há nenhuma graça efetiva aqui nessa história. Até talvez involuntária, porque se esse casal, os dois, se sentem velhos e são realmente velhos, às vezes quando eles fazem um comentário ou outro a respeito da sua condição, você pode até achar um pouquinho de graça. Mas, na verdade, não está explícito no texto que é para você rir dessas situações, principalmente relacionado ao homem, porque ele tem uma parte um tanto quanto falha na sua cabeça já, né, caindo os fios de cabelo, calvo, né, está ficando calvo, e aquilo pode soar engraçado um pouco. Já para o lado da mulher, aí não, realmente não tem nada de humor na situação dela. É até mais dramática do que a dele. A gente fica sabendo mais detalhes da vida dela, do que aconteceu com ela depois que os dois se encontraram lá no passado e ficaram todos esses anos afastados, e já do lado dele a gente tem pouca coisa. Então, para ela, com certeza, a coisa pesa mais no texto. Mas, por outro lado, é justamente isso, essa novidade, que faz com que esse texto seja muito bom. Talvez, se o Kundera reafirmasse a sua comicidade que a gente já está acostumado, talvez este conto aqui não ficasse com a intensidade certa de amargura que esses dois personagens têm. Talvez seria um desvio da intenção verdadeira do autor. Então, com certeza, foi uma boa decisão ele não fazer nenhuma piadinha, mesmo que involuntária. Uma outra boa sacada aqui do texto também é que ele está dividido em vários capítulos. Então, em cada capítulo a gente tem a visão do outro personagem. Fica alternando exatamente entre ele e ela o tempo todo. Isso faz também com que o texto fique com um frescor, ele não fica maçante. Ele se alterna bem de forma contínua. A história não para, não vai para outro ponto. Ele simplesmente muda de perspectiva, né? Se estávamos acompanhando mais o que estava sentindo ele, passamos a acompanhar o que está sentindo ela. É uma jogada bem interessante, um ping-pong estimulante, para falar a verdade.
Agora vamos combinar, né? A história aqui é apenas um fiapo, realmente, porque ele só tem a decisão de será que vale a pena ficar junto, tentar outra coisa? Essa questão que fica no ar o tempo todo e recheado um pouquinho ali com algumas histórias do passado. Como eles se conheceram, por exemplo, o que fizeram da vida, obviamente, né? Lembrando, mais por parte dela do que dele. Na verdade, fica até difícil dar algum spoiler, mesmo que involuntário, aqui dessa história, porque não tem mesmo muita coisa. E o que vale é o jeito que o Kundera apresentou essa narrativa pra gente. Isso, inquestionavelmente, é sim a melhor coisa desse texto. Então, sem enrolar mais, que os velhos mortos cedam lugar aos novos mortos de Milan Kundera, eu atribuo 4,5 asteriscos. Bom, é isso. Semana que vem, na sexta-feira, mais uma resenha de Risíveis Amores de Milan Kundera. Lembrando, mais uma vez, estamos quase terminando esse livro, só faltam mais 2 contos. Mas antes, já tem resenha de outro volume da coleção Folha Inglês com Clássicos da Literatura. E dessa vez, semana que vem, na segunda-feira, temos uma história de Joseph Conrad, Amanhã. Mas enquanto esses vídeos não chegam, confira do lado dicas de outras resenhas também aqui do projeto. E até mais!